Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? Último vídeo do ano, estamos terminando 2022 com muitas coisas boas. Vocês acompanharam que o canal cresceu, a gente trouxe muitos vídeos legais. Durante o ano vocês perceberam que nós falamos menos de fotografia e mais do universo do audiovisual. Nossa interação também aumentou bastante, principalmente na parte das perguntas via direct message, cresceu bastante. E isso fruto, é claro, do conteúdo aqui que está melhorando a cada dia graças a você que tem mandado sua pergunta, tem dado suas sugestões e me ajudado a fazer o canal crescer. Então já de cara eu queria pedir que se você não é inscrito, aperta no botão se inscreve no canal, toca no sininho para ser notificado cada vez que um vídeo novo sair, aproveita, compartilha esse vídeo para os seus amigos e não esquece de deixar um comentário sobre o que está achando do canal, se tem gostado do conteúdo e qual conteúdo vai ser relevante para te ajudar, tanto no processo de aprendizagem do universo do audiovisual, quanto alguma dúvida em relação aos equipamentos que a gente tem apresentado por aqui. No vídeo de hoje, obviamente que você já percebeu que tem uma caixa toda especial aqui. Esta jovenzinha que está sendo tão falada por aí afora, lançamento da Sony em 2022, para dar sequência à sua linha compacta de câmeras voltadas para produções cinematográficas. Eu estou falando dela, a FX30. Se você nunca ouviu falar na Cinema Line da Sony, eu te convido a dar uma pesquisada aí e dar uma olhada nas câmeras de grande porte dessa linha FX e também da linha FS. Porque a Sony tem câmeras que são utilizadas em broadcast nos maiores estúdios de TV do mundo. Vou dar um exemplo, as câmeras utilizadas este ano na Copa do Mundo, todas foram da Sony. Agora imagine trazer todo o poder dessa produtividade em uma câmera compacta que com certeza vai caber na palma da sua mão. Não vou falar muito das especificações técnicas porque vai sair um review aqui no canal falando detalhadamente de cada detalhe dessa câmerazinha. Então hoje eu queria apenas fazer o unboxing desta câmera para a gente ver como a Sony envia essa belezura para a gente. A caixa é muito bonita, com um toque rústico e também com informações bem minimalistas, somente a logo da Sony, a logo da linha Alpha da Sony, que é essa linha compacta, e também a informação Cinema Line FX30. Na parte de cima, somente Cinema Line, para identificar que é uma câmera da linha compacta de cinema. E nas laterais, uma grafiazinha, uma gravurazinha aqui com a silhueta da câmera. Não silhueta, mas um desenho meio chapadão aqui da câmera. Vou abrir aqui para vocês. Já de cara, dois pequenos compartimentos. O primeiro a gente já viu que tem papéis, né? Esses papéis, gente, são muitíssimo importantes. A gente tem a mania horrorosa de jogar os manuais fora, né? Porque a gente tem pressa. A gente tira a câmera da caixa e já quer sair filmando sem estudar um pouquinho do que o fabricante recomenda no seu manual. O Catalyst Browse, esse appzinho maravilhoso que você pode utilizar na sua DAW aí, juntamente com os seus plugins de edição. Orientações relacionadas ao cartão de memória que você deve usar na sua câmera para alcançar o máximo que ela tem para entregar. Uma publicidadezinha com as lentes da Sony, com alguns QR Codes que você pode escanear e conhecer os produtos diretamente no site da Sony. E por fim, os manuais. O segundo compartimento, o cabinho USB-C para carregamento e, claro, download das imagens. Note esse detalhe aqui, ó. Normalmente a gente vê ou uma liguinha ou então aquele aramezinho, né, que a gente usa para prender. Isso aqui é exatamente aquele aramezinho, mas olha o detalhe do acabamento do arame. Ele tem a mesma textura do papel, para parecer que até o arame faz parte de um conjunto de embalagem meio que seguindo uma linha mais ecológica, né, de papel reciclado mesmo. Aqui dentro, dois compartimentos. Esse compartimento neste kit aqui não vem nada. Provavelmente esse espaço deve ser para algum acessório que vem em algum outro kit, ou então só para manter a caixa com um tamanho considerável que promova a proteção da câmera em si. Nesta lateralzinha aqui, a bateria. A bateria FZ100, que é a mesma bateria da linha nova, que acompanha todas as câmeras da Sony que vem sendo lançadas aí desde a Alpha 9. E aqui por último,
a estrela da noite. Tadá! Que coisa linda! Que coisa linda! Ela é bem pesadinha, bem mais pesada do que a linha compacta que a gente está habituada, por exemplo, a 7.3, a 7C ou a linha 6 completa, né? Isso se dá não só por causa do tipo de construção, mas também porque ela traz um super cooler. Esse cooler fica aqui por trás do monitor, vou mostrar para essa câmera aqui. Este cooler fica aqui atrás do monitor. E ele promove uma circulação completa de ar na câmera, evitando aqueles problemas de superaquecimento, haja vista essa câmera sim ser destinada para filmagem. As câmeras que a gente usa da linha compacta, elas são câmeras fotográficas que filmam. Então, quando a gente reclamava que a câmera esquentava porque a gente filmava muito tempo, principalmente quando a gente estava filmando em 120 fps e em 4K 100 mbps, ela esquentava bastante. Então quando você tinha aí 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos de gravação, a câmera já apresentava mensagem de overheat. Isso causava muitos inconvenientes quando você estava trabalhando com filmagem de palestras, videoaulas, por exemplo, que você tem um tempo maior de captação de imagem. Esta linha de câmera, ela é fabricada justamente pensando neste tipo de trabalho, para que você possa deixar ela filmando aí até encher o cartão de memória ou acabar a bateria, né? Sem ter problema com o superaquecimento. A gente pode dizer que essa câmera ela seria a porta de entrada para quem quer ingressar no mundo ou do broadcast ou também das produções cinematográficas. Muito legal esse novo menu da Sony. Até que enfim a Sony trouxe telas totalmente touch. Então dá para você fazer toda a operacionalização da câmera a partir do toque direto aqui na tela. Cara, muito linda, né não? Eu não sei nem se eu tenho roupa para usar uma câmera dessa. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu prometo que eu vou estudar a fundo essa belezura aqui para trazer um review bem detalhado para vocês, mostrando as funções, mostrando o menu, mostrando do que ela é capaz. Então eu vou me despedindo por aqui, desejando que vocês tenham uma ótima passagem de ano. Aqueles planos que vocês não conseguiram cumprir em 2022, resgatem para 2023, para que você possa dar sequência aí às suas metas de crescimento. Cada vez a gente vai aprendendo, vai crescendo e vamos nos tornando melhores como pessoas e também como profissionais. Busque sempre boas informações. Para isso, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo a indicação de canais, amigos e parceiros que são excelentes. Volto a pedir, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixa o seu like, comenta aí o que é que você achou da FX30, torne-se um membro para ajudar o canal a crescer mais e 2023 vai vir recheado de muitos vídeos muito bons. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, porque todos os dias eu faço stories lá com algumas dicas, também respondo todo mundo no direct, tirando dúvidas e muitas vezes até complemento o conteúdo que sai aqui no YouTube. Beleza? Feliz ano novo para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!